Então, capítulo 19, o último daquela maratona maluca de vários capítulos que nós estávamos vendo. Agora nós vamos entrar, esse é o último. Depois a gente vai entrar em iluminismo, né? As coisas vão andar mais devagar, porque não vou fazer tanto um capítulo por aula, vou diminuir o ritmo, que a gente vai entrar no que está programado nos conteúdos anuais de vocês, mas acho que essa parte foi muito interessante, importante, que a gente vai entender muita coisa mais pra frente, tá? Então, vamos capítulo 19, apogeu e a desagregação do sistema colonial. A gente vai entrar aí na questão, primeiro vamos entrar mais, essa primeira parte, vamos falar mais sobre a mineração no Brasil, e seguindo, vamos falar depois, outra parte eu não lembro o que é, que eu não cheguei a ver ainda, só vi essa primeira parte. Isso em 2 vídeos, tá? Então, mas a gente vai ver muito do que foi feito com a questão do ouro, e boa parte do ouro que foi enviado para Portugal, né? E assim como Portugal tinha suas dívidas com bancos ingleses, né? Principalmente o Tratado de Methuen, o Panos e Vinhos, aqui, o Tratado de Panos e Vinhos, para ser mais vulgarmente conhecido, em que Portugal vendia vinho e importava produtos manufaturados da Inglaterra, ou seja, um valor agregado muito alto. E por essa razão a gente percebe que o que impulsionou muito do capitalismo inglês, né, não só do capitalismo inglês, mas sim com as suas revoluções, depois com a Revolução Industrial, foi que muito disso foi financiado com ouro, né, extraído das nossas minas, que dizimou não só os nossos indígenas, mas também os africanos, né? E outro ponto interessante de ver é que realmente essa época da mineração trouxe também trouxe algumas liberdades para os escravos, né? Porque era um pouco mais difícil de conseguir controlar, né, a exploração do ouro, né? O ouro em si, uma pepita, tu consegue já vender para alguém e conseguir comprar a sua alforria, né? Então, aí vem os termos aí, alguns dos termos mais clássicos. Vem falar sobre a Santo do Pau Oco, né? Que eles botavam para não pagar a derrama, para não pagar o imposto, né? Derrama outra coisa. Para não pagar o imposto para Portugal, eles colocavam parte do ouro em pó ou em pepita dentro de Santos. Então aquela frase, aquele jargão clássico brasileiro, que é o Santo Pau Oco, certo? Bom, aí capítulo 19, eu não lembro se eu botei a página. Não botei a página, mas é a primeira parte do capítulo 19, tá? Bem, nós vimos na aula passada, quando eu estava falando da América Espanhola, aqueles países, Peru, o Chile não entrou tanto, mas o Peru, Bolívia, a sede de ouro, né? Então, os colonizadores, ele vai dizer que inúmeras cartas, crônicas e relatórios da época contam-nos que os europeus chegaram na América e que tinham algo que os nativos chamavam de sede de ouro. Eles queriam ouro, né? Foi no domínio da Espanha que primeiro encontraram metais preciosos, né? Como os portugueses viram que a Espanha achou metais preciosos nas suas terras, por que no Brasil não teria também, né? Então saiu um pouco daquela paramos, né? Os portugueses, eu não sou descendente de português, sou brasileiro, mas os portugueses pararam de andar que nem siri ou caranguejo pela costa brasileira e começou a entrar mais pelo mato, principalmente aquelas com os bandeirantes, né? Nós vimos uns 2 ou 3 capítulos atrás, né? E quando eles começaram a entrar e tentar ver o que tinha, né? E foram descoberto várias coisas.
Ouro foi um deles, na Minas Gerais. Porém, nós vimos isso no início do ano, se não me engano, no primeiro trimestre, que mesmo com a produção de ouro no Brasil, né, ela não chegou a ultrapassar os ganhos que Portugal, que é a metrópole, teve com a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar foi muito mais vantajosa para Portugal do que a exploração das minas em Minas Gerais, certo? Bem, outra parte interessante aqui que ele vai falar aqui é a questão que é fato, né? Que ele diz aqui, ó, quando a prata se esgotou no final do século XVII, a maioria dos europeus deixou a América Espanhola, tá? Deixou a ponto de que de levar as coisas que achavam mais importante, levando o que era possível, né? Deixando um mínimo de coisas aqui. E é bem clássico a gente lembrar, e até hoje a gente consegue ver a Bolívia, por exemplo. A Bolívia tem até um crescimento atual do seu PIB até mais satisfatório em relação da América Latina, tá? Tem um crescimento mais, mas é um país pobríssimo, né? Então, a Bolívia, onde foi extraída a prata, hoje é um dos países mais pobres da América. A tamanha exploração que foi feita, né? Outras cidades mineradoras da época colonial, Guadalajara, no México, né? Falando de outras cidades, esplendor da época, da extração do papo e a decadência e a miséria após esse período. Eles vieram aqui simplesmente pegaram a prata, pegaram o que tinham que pegar, e depois que aquilo terminou, eles foram embora, não deixando nada, destruindo o que podia, o que não podia. Bom, na Europa, por diversos fatores, incluindo os culturais e religiosos, grande parte dessa riqueza foi gasta, né? Uma parte com luxo, né? A boa parte dessa com luxo e com conflitos que lá estavam ocorrendo, tá? E o mais interessante é que não foi acumulada ou investida em manufaturas ou negócios. Principalmente se tu olhar aqui para esses dois países, no caso Portugal e Espanha, eles não investiram na sua industrialização, né? Eles preferiam, porque o lucro na cabeça deles, as suas colônias iam sempre ser suas colônias e sempre iam trazer lucros. Tanto é que o Brasil foi tão importante que quando deu um conflito maior lá com Napoleão na Europa, a família real veio para o Brasil. Fugida ou não se sabe muito bem, a historiografia diz, cada um diz uma coisa, né? Mas vieram para o Brasil porque é interessante perder Portugal e manter a colônia, porque Portugal não dá lucro. O que dava lucro era o Brasil, né? A sua colônia, a colônia portuguesa, conclui o Brasil, certo? Então, e voltando àquela frase que ele fala na sede do sede de ouro, né? Certo? Vou usar minha droga aqui. É uma coisa de índio, né? Mas é a minha droga. As primeiras descobertas significativas de ouro na América Portuguesa estão ligadas ao quê? À expansão bandeirante. Vocês imaginam se não tivesse falado sobre expansão bandeirante, né? Falado nos capítulos anteriores, né? Falando isso, fazendo aquilo que eu fiz, dá para vocês saberem o que foi a expansão bandeirante, né? Quanto à produção e à comercialização do açúcar entraram crise, um período de crise. Podemos lembrar também na questão do período de crise, principalmente quando os holandeses, né, nas Antilhas começaram a produzir cana, né, fazendo com que tivesse mais mercado, diminuísse o valor da cana, tá? Porém, a notícia de descoberta de diamantes na colônia foi tão esperada desde 1500. Então, desde 1500 era algo muito esperado, né? E atraiu para a região milhares de portugueses colônias de outras regiões brasileiras, sobretudo do Nordeste. A população colonial passou o quê? Essa parte é muito interessante, porque a população passou de 300 mil habitantes no final do século 17, perdão, para 3,3 milhões no final do século 18. Foi um boom, né? Em menos de 100 anos, gigantesco,
Tudo por causa dessa sede de ouro, certo? Então, a ocupação do povoamento da região mineradora, tal como no estado de Minas Gerais, e depois Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso, até hoje, né? Depois é mais perto da Amazônia, também tem muita produção de ouro, né? E os seus garimpos clandestinos, algo que também é bem controlado pelo governo, não só porque polui muito, né? Mas por questões de imposto, né? O que as pessoas dizem que o petróleo é o nosso bem maior, né? Teoricamente eu discordo disso, que o nosso bem maior, a nossa poupança mesmo, é a Amazônia. A poupança mesmo é aquilo que está lá embaixo da terra na Amazônia, é muita coisa. É muito minério. A gente não imagina, tem muita coisa lá. Então a gente tem que valorizar aquilo, né? Não é o boi que está em cima da terra, mas é o que está embaixo da terra. Fazendo uma exploração consciente, né? E deixando isso para gerações futuras, eu acho que é algo mais que seria mais importante, né? Não seria, ao meu ver, né? O que foi o grande erro do pré-sal deveria ser investido esse valor, não a parte, mas a totalidade do pré-sal, a sua totalidade deveria ser investido em educação e em pesquisa, e não em outra coisa. Mas, minha opinião. Não sei porque eu estou falando isso. Bom, o desenvolvimento de um novo eixo econômico, deslocando o que? As atividades principais da costa litorânea para o centro-sul, determinou a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Depois já tem outros conflitos justamente por causa dessa transferência. Era muito mais próximo, é interessante de ter a capital no Rio de Janeiro, porque Minas Gerais é mais próximo do Rio de Janeiro, fazendo com que conseguisse escoar sua produção para um porto e de um porto indo para Portugal. Se mandasse para Salvador, olha, eu adoro esse assunto. Seria mais demorado, né? E mais custoso, mais fácil de ser saqueado, sabe? Então, é por isso que essa mudança, né? Senão seria mudança, vamos dizer assim, é algo mais estratégico. A estratégia seria melhor. Aí seria aqui a primeira capital, a segunda capital brasileira, Rio de Janeiro, e a terceira, Brasília. Que pasmem os senhores que tem um estudo feito, não sei se na década de seus 1800 e alguma coisa, que justamente para construir a capital do Brasil, ali próximo onde é Brasília, próximo de Goiás. Mas eu lembro uma vez que eu vi um colega meu no trabalho sobre isso, eu não lembro muito bem. Seguindo. A abertura das estradas e caminhos ligando a região de Minas a Porto do Rio de Janeiro proporcionou intensificação do comércio, visando sobretudo o abastecimento da região mineradora. Então, tudo começou a se mover através do ouro, né? Tanto da questão de construção de estradas, até hoje tem a estrada real, né? É interessante dizer, onde eu quero fazer que eu faço bicicleta. Né? E começou também a impulsionar a questão do mercado do consumo, do comércio na região. Daí ele vai dizendo ali, ó, que o mercado consumidor ampliou e se aqueceu, em decorrência do crescimento populacional e a riqueza obtida pelo ouro. Além disso, estimava-se que a importação de artigos manufaturados, bem como a produção interna de alimentos e a criação de gado. Sim, tu tinha que manter os trabalhadores vivos, né, e com alimento, né, não com ouro. Tu não come ouro. A integração da colônia em várias regiões e a consolidação do crescente mercado interno foram que favorecidas pelo transporte de mercadorias feito por tropas e mulas, tropeiros, que andavam pelo interior do país, cruzava o território colonial em direção às Minas Gerais e ao Rio de Janeiro. Então, o caráter urbano associado à atividade mineradora provocou mudanças significativas na estrutura social da colônia. Porque os exploradores começaram a habitar vilas, né? Vilas próximas, né, às áreas de mineração, estimulando
estimulando atividades culturais e diversificação da economia, bem como o comércio. Então, se a gente olha hoje em dia em Minas Gerais, aquela região de Ouro Preto ali, a questão cultural e a questão urbana é gigantesca. Inclusive hoje lá nós temos uma das maiores, uma das faculdades públicas mais bem conceituadas, estão mais ou menos naquela região. É uma região hoje bem de universidade, né? Como é que a gente diz? Uma cidade universitária, vamos dizer assim. Porque muito dinheiro, muitas riquezas, muitas das pessoas, filhos dos ricos que ali estavam, foram para a Europa estudar. Mas a gente vai ver isso aí. Bem, como eu falei no início do vídeo, falando sobre a questão de mobilidade social, né? Principalmente porque o escravo também, ele conseguia às vezes roubar um pouquinho do ouro, ou se ele achasse uma pepita muito grande, ele poderia ser, vamos dizer, como é que eu vou dizer para vocês, ganhar uma gratificação e ganhar uma carta de alforria. A carta de alforria que dava liberdade para os escravos, tá? Então vai dizer aqui que o ouro encontrado passou a circular com as pessoas comuns, tá? Inclusive entre os escravos, né? Que podia ou o seu dono dar essa carta ou ele conseguir, sei lá. A imaginação é fértil de cada um. Muitos viram na situação a possibilidade de comprar sua liberdade por meio de carta de alforria. Assim, embora a sociedade colonial ainda fosse demarcada por profundas desigualdades, isso é uma marca nossa, isso é uma marca que até hoje existe, né? Houve a possibilidade de uma relativa mobilidade social, com o surgimento de um número muito maior de artesãos, comerciantes e pequenos proprietários, intelectuais, padres, funcionários públicos. Isso possibilitou que uma bem relativa, distribuição de riqueza entre quem? Entre os ricos e os segmentos médios produtivos, composto por homens livres, tá? E aí um textinho que tem, principalmente falando aqui, é uma negra vendendo cuscuz, acho que é cuscuz, isso é pão de ló, uma coisa assim, que seria o comércio, né? Não só mais. Bem, ele vai dizendo que aqui, o ouro de início fomentou as mudanças, mas não foi ele o único elemento responsável por ela. Já nas primeiras décadas da ocupação das terras de Minas Gerais, gente de variada origem tentou fazer fortuna apenas minerando, mas plantando roças, criando animais e oferecendo serviços de todos os tipos, sobretudo praticamente algum comércio. Nas vilas e arraiais de Minas, tudo isso existiu. E nunca os escravos estiveram excluídos dessa possibilidade. Então, ele está dizendo aqui que nunca os escravos estavam excluídos dessa possibilidade. Ruas, vielas, chafarizes, becos, hospedarias, milhares e milhares de escravos de ganho. Escravo de ganho é aquele escravo que trabalhava para um branco, né, para ser ou fazer uma faxina, ou fazendo algum tipo de comércio, seria um escravo de ganho. Ele ganhava com o escravo também. O escravo não só trabalhava para ele numa roça, né, dentro de casa, mas ele podia ser alugado, né? Então ele vai dizer milhares e milhares de ganho. As negras de tabuleiro, coartados, cativos que pagavam sua alforria em parcelas, né? Podia ser parcelado, pagar a liberdade parcelada, né? É um absurdo isso. Bom, durante 3 ou 4 anos e de forros. Enquanto alguns sobreviveram a duras penas, outros, não foram poucos, conseguiram ganhar seu dinheiro, no qual comprava liberdade, casas, roupas, ferramentas de trabalho, joias, escravos também. Interessante, eu lembro quando eu trabalhava, fazia estágio no Arquivo Público de Porto Alegre, e nós estávamos mexendo em inventários, né, da época. Eles achavam de tudo, casa, cadeira, mesa, também deixavam escravos, né. Interessante que daí tu começa a achar as histórias, né, as histórias de negros, né, que tinham nos seus inventários, negros escravos, ex-escravos, né, que tinham deixado
para os seus filhos escravos também. E tem vários, inclusive de negros que compraram a liberdade de seus filhos, e seu filho começou a trabalhar para esse negro para depois comprar a liberdade da mãe. Então era assim, era um comércio. Ter um escravo era assim, é duro falar, mas é um pouco de verdade. Ter escravo era ter status, né? Então, um negro também queria ter escravos, porque daí ele teria um status. Bem, aí eu não vou mais comentar, acho que... Bom, as mulheres ocupavam um lugar destacado nesse mundo urbano colonial. Quando escravas, várias conheciam além da autonomia, alguma fortuna. Depois de libertas, muitas outras da ascensão social e economicamente transformaram-se em importantes comerciantes e proprietárias de escravos. Olha, eu falei isso. Engrossava a camada média urbana que habitava a antiga capitania. Mulheres como essas foram responsáveis por grande parte do consumo de tecidos produzidos na ilha, especialmente para o Brasil. Ignácia Ribeira Forra, morador da Arraial de Pompeu em 1777, possuía uma venda de secos e molhados, um escravo, ouro lavrado em barra, um colar de corais, e tinha pago uma quantia de avultada por sua liberdade, cerca de 300 mil réis. Isabel Pimenta, angolana, morreu viúva no Arraial de Roça Grande em 1741, possuindo 7 escravos, quando ficariam aforreados e cortados nos testamentos deixados por ela. Entre as mais afortunadas estava a crioula Bárbara de Oliveira, natural da Bahia, que se mudara para Sabará, onde morreu em 1766. Ela possuía 22 escravos, mais mulheres do que homens, um conjunto de grande porte, incomum até mesmo para proprietários brancos. Também tinha muitas joias e roupas guardadas em canastras, como uma saia de primavera de seda e um droguete preto de seda passada de ouro. Ela possuía ainda ouro lavado em pó e muitos créditos na praça. Que até negro tinha, né? Então, cada vez mais, a nova historiografia demonstra que as mulheres não eram exceções nem na gente alienada. Elas não lutavam contra a escravidão dos irmãos de cor da raça, mas não atuarem de um dia a dia, ajudando a construir uma sociedade diferente. Mulheres negras também fizeram parte. Mulheres negras também eram, né, ricas. Mulheres negras também tiveram escravos. Negros também tiveram escravos no Brasil. Porque naquela época a sociedade impunha, né, para tu ter prestígio, tu tinha que ter escravos. Quanto mais escravos, mais prestígio tu tinha. Certo? Então as coisas não modificam. A gente vai dizer que o negro também escravizou. Tá? Então a gente não pode fechar os olhos para isso. Certo? Como mudar isso? A minha opinião já está jogada aí, é melhorar a educação. E tu pode também melhorar a educação de novo. E aí, se não der, tu pega e tu tenta melhorar de novo a educação. Mas ninguém quer melhorar a educação nesse país, porque o povo que pensa vota. Bom, voltando, né? Criar o textinho meio, é bem interessante aquele texto mesmo. Atividade mineradora, a interiorização e urbanização. Em sua primeira fase, a atividade mineradora exigia o quê? Poucos investimentos. Porque tu cavava um buraco, botar uns escravos lá para trabalhar, não tinha que ter investimento. Depois foram ver que tinha que lavar, tentar limpar, mas então... De forma que quase todos podiam participar da extração ali, porque não tinha uma demarcação. Tu vai ali, tu vai explorar, tu vai lá, tu explora lá, eu vou explorar aqui, assim. Não, era um troço mais bagunçado, assim. Como hoje aqui no Brasil, né? Então, da extração, quase todos podiam participar da extração aurífera. E não só de ouro, mas também de diamante. As técnicas de faiscação e de garimpagem utilizadas no início da mineração, ou seja, retirado do ouro encontrados em rios e barrancos, denominado lavagem de ouro. Aí começa já nossos crimes ambientais, né?
certo? Exigindo poucos recursos de mão de obra. Mais tarde, quando se consolidou a exploração, ela foi consolidada, né, organizada, construiu grandes unidades exploradoras, né? As larvas exigindo maiores investimentos, as larvas que exigiam maiores investimentos para as escavações e maior número de escravos também, certo? Bem, então, apesar da presença de homens livres ou escravos forros, a mineração, assim como a produção de açúcar, era realizada majoritariamente por escravos africanos. Então, a mão de obra empregada nessa, assim como na extração da cana, era feita por escravos. No garimpo, os escravizados trabalhavam por conta própria e eram obrigados a integrar determinadas quantias de ouro a seus senhores. Alguns chegavam a ser aforreados como recompensa. Trabalhava bem, segue a tua vida, tia. Não precisa mais, está livre. Já ganhei muito contigo. Absurdo isso. Bom, por causa dos acidentes e das doenças, estavam sujeitos às larvas. Os cativos tinham baixa expectativa de vida, né? Não ultrapassando os 12 anos de atividade. 12 anos nesse sofrimento. Mesmo violentamente combatidos pela elite colonizadora, as fugas eram constantes, dando origem a grande número de quilombos, né, quilombolas em Minas Gerais. Porém, né, não existe almoço grátis, né? Adoro essa frase. Para administrar a região mineradora, a metrópole criou que em 1702 a Intendência de Minas, hoje atual Minas Gerais, do estado, atual estado de Minas Gerais, né? Minas Gerais, subordinada diretamente a Portugal, porque Portugal veio aqui o quê? Né? Vamos até transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, fazendo com que fique mais fácil de controlar. Então, e não as autoridades coloniais, certo? A intendência controlava de perto a exploração aurífera, porque necessitava daquilo para se manter na Europa. Ela é responsável pela distribuição dos lotes a ser explorado. Começou a ser organizado quem vai explorar e onde vai explorar. Tá? Determinadas datas que variam de acordo com o número de escravos do minerador. Se eu tinha mais escravos, eu tinha mais área. Se eu tinha menos. Tá? E pela cobrança do quinto, que seria o quê? Um imposto pago de 20% sobre o ouro encontrado. Porra, o cara já achava. Cada 100 quilos, 200 gramas iam diretamente. Cada 1 quilo, 200 gramas para o governo luso. Fogo isso, né? Então, o contrabando, contudo, era intenso, né? A cordialidade, o jeitinho brasileiro, fazendo o quê? Eu achava mecanismo até hoje, assim, tentar não querer pagar imposto, apesar que se todo mundo pagasse imposto certinho, teoricamente, pagaríamos menos imposto. Se todo por um lado, se o governo gastasse o dinheiro do imposto corretamente, as pessoas que aqui pagam esse imposto pagariam menos. Porém, o que acontece? As pessoas não pagam, quem paga, paga mais. O governo não sabe gastar o dinheiro do imposto, o que acontece? Cobra de quem está pagando. E assim vai indo. É um ciclo vicioso. Bom, o contrabando, contudo, era intenso. Para coibi-lo, né, criou o quê? Em 1762, as casas de fundições. O que ele fez? Ao invés de mandar o ouro em pó ou o ouro em pepita para Portugal, era obrigado a fundir esse ouro em barras, né, carimbado com coisa da coroa, com o símbolo da coroa. Para quê? Evitar que levasse o ouro de outras formas, que era mais fácil de levar do que esconder o ouro, não pagar os 20% em barra. Mas, né, como não conseguia controlar, começaram depois a chamar outra forma, a gente vai ver isso aí, né? Então, as remessas de metais preciosos da coroa na metrópole aliviaram durante certo tempo as dificuldades financeiras de Portugal, né? E principalmente aqui esse absurdo, né, gasto excessivo com o luxo da corte.
Porém, eles faziam isso achando que sempre ia ter ouro, né? E então, para eles, fazer isso aí estava tranquilo, gastar os gastos excessivos, ao invés de se preocupar com a sua industrialização. Burros, né? O que aconteceu? Com sinais de esgotamento, o governo português queria ainda mais, porque queria se manter com luxo em Portugal. O que eles fizeram? Determinaram que 1/5 seria de 100 arrobas de ouro anuais. Ou seja, tinha que pagar 1.468 quilos anuais para todos os municípios. A decisão só entrou em vigor a partir de 1970. Se o quinto recolhido no ano não atingisse o mínimo, a diferença mais importante dessa parte aqui é o seguinte, ó, se não pagasse, tá, o governo colonial entraria o quê? Entrava uma cobrança compulsória feita por soldados metropolitanos, que eram autorizados a invadir e confiscar os bens e propriedades até completar o valor correspondente de 100 arrobas. Então eles entraram nas casas das pessoas e pegavam o que eles achavam que valeria alguma coisa para completar o valor da 100 arrobas. Absurdo. Bom, o esgotamento das jazidas, o uso de técnicas rudimentares e o declínio da produção de ouro na colônia, que se acentuou da segunda metade do século XVIII num processo diferente do ocorrido na economia açucareira. Na economia açucareira foi o quê? Foi outros países que começaram a produzir e entrou o que no livre mercado, e o preço, ao invés de só valorizar produzir, começou a ter o quê? Ter concorrência e o preço diminuiu. Que mesmo depois da crise da segunda metade do século XVIII, nunca deixou de ser atividade econômica significativa. Porém, o Brasil ganha muito mais dinheiro com ouro do que com muito mais dinheiro com o ouro branco, que seria o cana-de-açúcar, do que com o ouro mesmo. Bem, a outra herança da questão do ouro foi o desenvolvimento de artes associadas à mineração. Bom, nós temos aquelas cidades clássicas de Minas Gerais, né? Com a sua arquitetura barroca, por exemplo, né? Com a música, né? A arquitetura foi influenciada tardiamente pela arte europeia, embora traços peculiares, como observa as igrejas do século XVIII. E hoje a gente pode, se vocês fizerem uma pesquisa no Google, vocês forem ver aquele Brasil visto de cima, principalmente a região de Minas Gerais, vocês vão ver muito vocês vão conseguir observar muito dessa arquitetura e muito dessa arte que foi trazida por questão de riqueza que o ouro trouxe para essa região. Até hoje é um parque histórico nacional, bem um patrimônio, né, nacional nosso. Né? Sofrimento, né? Mas bom. E aqui eu estava dizendo aqui uma parte que não deu de vocês, depois tem um textinho, não vou trazer o textinho, que eu acho que não tem necessidade, mas vocês conhecem o Aleijadinho, né? Que era filho de um português, um construtor português e uma escrava. Bem, e suas obras estão espalhadas por várias cidades de Minas Gerais. Ele é um dos mais famosos, né? Inclusive o Lula roubou uma das coisas que era do Aleijadinho do Palácio do Planalto lá, e estava dentro do sítio que não era dele. Não vou entrar nesse mérito. Porém, ao mesmo tempo, os filhos proprietários enriquecidos, aí vão entrar a parte interessante, mas a gente vai ver depois isso, né? Enviaram parceiros para realizar estudos universitários, tomando contato com essas ideias iluministas. Mais para frente veremos também a questão do Tiradentes, que sofre essas influências, né, através de livros proibidos, difundidos no Velho Mundo, assim como lá afetou, aqui também teve seus respingos, né? E alguns intelectuais como homens de letras ganharam destaque nesse período, como os poetas Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel de Costa e Inácio de Alvarenga Peixoto. Alvarenga Peixoto, certo? Bem, a atividade mineradora do Brasil acelerou o quê? O desenvolvimento do capitalismo europeu. Principalmente o capitalismo inglês. Isso eu já falei no início, né? Porque a forma de imposto e pagamento pelos diversos produtos importados por Portugal, que vinham depois de uma parte do Brasil, especialmente manufaturados,
ingleses. Aquele tratado de Mito e Panos de Tratado de Panos que inviabilizaram o desenvolvimento industrial territorial português. Se comprar tudo da Inglaterra, por que eu vou criar um parque industrial em Portugal? Diante de suas dificuldades, o governo português utilizava boa parte das riquezas extraídas na colônia da América para pagar seus dividendos do seu comércio. Ou seja, nós pagamos a nossa terra, né? A natureza pagou o luxo europeu, vamos dizer assim. Na Inglaterra, as riquezas obtidas com o Império Português impulsionaram o desenvolvimento econômico, ampliando o poderio dos banqueiros, comerciantes e industriais. Certo? Essa aqui é uma observação. Porém, algo semelhante ocorreu, a mesma coisa aconteceu na Espanha também, né? Que foi transferida, extraída pela América de grandes banqueiros estrangeiros. Com Portugal, os espanhóis não investiram na produção manufatureira interna, ampliando-se depois as dependências de produtos externos. E era em grande parte o fluxo de metais preciosos da América que sustentava a importação. Acabou com os metais, se não tivesse mais metais, acabava, porque não tinha um parque industrial já formado. E muito interessante que Portugal e Espanha ficou muito à mercê, né? Principalmente Espanha não, que teve a Guerra Civil Espanhola, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, mas Portugal e Espanha nem entraram na Primeira Guerra Mundial, muito menos na Segunda participaram. Se participaram, tem uma partição pífia. Mas mesmo assim, gente, tu vê que eram grandes impérios. Acabaram, né, porque não souberam se reinventar. Bem, aqui é só para a gente ver aqui as exportações em libras esterlinas, tá? Bom, açúcar, ouro e outros pau-brasil. Em 1650, açúcar lá em cima. Interessante isso, né? Em 1700 começa a cair o açúcar, o ouro começa a aparecer, o pau-brasil fica lá na sua, né? Aqui ele está dizendo, ó, descoberta de jazidas em Minas Gerais, aqui 703 Tratado de Mituim, descoberta do ouro em Cuiabá, vê como tem um aumento aqui, né? Os bandeirantes, e descoberta de ouro em Goiás. Então houve um aumento. Bom, em 1750, opa, o ouro quase chegou ali próximo, né, da cana. 1660, mais próximo. Mas mesmo assim, em 1800, depois começando a cair, né, o pau-brasil ainda ficou. O pau-brasil, couros, tabacos, algodão e outras coisas, tá? Começou a aumentar, ser maior do que a cana e o ouro. Mas mesmo assim, em nenhum momento, a gente consegue ver pelo gráfico, que em nenhum momento o ouro bateu a produção de cana-de-açúcar no Brasil. Então o Brasil é exportador para os diabéticos. Bom, e aqui é a população. Aqui a gente vai ver o boom que foi. Em 1700, 300 mil. Vamos ver, população total, excluídos os indígenas não integrados. Então, aqui de 300 mil, população de escravos, 200 mil. Aqui um choque mais interessante é isso aqui, ó. 3,3 milhões e 1,2 milhão. Se a gente fazer um cálculo, daria o que? Quantos escravos por pessoa? Parem, pensem e façam esse cálculo. É complicado, para não dizer um palavra. Bom, aqui eu tirei do livro de vocês interessante. Vocês veem aqui os escravos trabalhando, né? Limpando, fazendo a lavagem do ouro. E os seus, cada um cuidando com o seu relho na mão, né? Então tiveram cuidado de fazer uma proteção para os escravos não se queimarem tanto, mas tudo pelo luxo europeu, certo, gente? Então, primeira parte, segunda parte eu faço depois. Um abraço, bons estudos.